A paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui nesse podcast onde estamos dando início, né, a algo inovador. São projetos que, graças a Deus, está saindo do papel e está se tornando real em nosso meio. E hoje nós estamos fazendo esse podcast de uma forma bem diferenciada, de acordo com a atualidade, né, para esclarecer algumas coisas que muitas pessoas estão em dúvida, que é falar sobre as eleições. E nós estamos aqui com o Reginaldo, vai se apresentar, Isso aí, o pessoal. pastor Marcos, né, nosso pastor aí, e Regis está com a palavra, dá uma palavrinha aí, Regis se apresentando. Isso aí, pessoal. Nós estamos aqui em especial, né, por causa das eleições. Teve muitos pensamentos contrários, né, Felipe, sobre isso. Então, resolvemos começar falando sobre as eleições, a igreja, envolvendo todo o movimento que nós temos feito aqui, juntamente com o pastor Marco, que é o pivô de tudo isso. E para a gente bater esse papo, espero que seja aí esclarecedor para muitas pessoas aqui. Sim, sim. Pastor, o senhor agora. A paz para todos. Eu estou aqui na intenção de esclarecer alguns pontos que possam estar gerando dúvida na mente de algumas pessoas. E como líder espiritual e pastor dessa igreja, gera essa preocupação no meu coração de estar dando essas informações a todos para que ninguém possa errar nas suas decisões em relação a essas eleições. Muito bom. Isso aí. Vamos dar continuidade, mas primeiro eu quero te pedir, se você gostar desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho, porque a gente não vai ficar falando toda hora pra você, se inscreva no canal, ative o sininho, fica uma coisa chata, né? E vai atrapalhar o conteúdo aqui. Então já estou falando de antemão no início, para você fazer isso agora, separe esse tempo rapidinho, sei lá, se inscrever, ativar o sininho, e com certeza você não vai se arrepender. Vamos lá, então vamos começar, Boa. Regi. Primeira Vamos lá, pergunta. vamos lá, vamos lá. Quero fazer a primeira pergunta aqui para a gente começar isso aí, para a gente começar já esquentando. Bom, pastor, nós temos visto que essa eleição foi uma eleição, não foi normal como todas as outras. Teve um movimento, tanto no povo brasileiro, quanto também no meio das igrejas, né? Vamos colocar assim no total. O povo, ele se levantou, parece que foi mais informado, está mais inteirado, está mais patriota o povo. E nós temos observado também que o senhor tem feito campanhas de orações, né? Tanto no culto quanto fora do culto, para o Brasil e para o presidente. Qual o motivo, o que te levou a fazer essa movimentação aqui na nossa igreja? Olha, Regi, Felipe, uma das situações que me levou a isso, porque eu comecei a perceber que essa eleição, ela não é simplesmente um ato político. Ela tem um cunho totalmente espiritual também. É verdade. Certo? Então, em outras eleições, nós víamos os candidatos como simples pessoas que a gente iria votar, escolhia alguém e votava de qualquer maneira. Mas, desde 2018 para cá, as coisas foram tomando uma proporção maior e nós começamos a ver que o mundo espiritual está dentro da política de uma forma tão grande que agora que foi despertado isso nas pessoas, e principalmente nas igrejas. Por quê? Porque o presidente atual, ele começou a levantar certos tipos de situações que nos levaram a enxergar aquilo que estava encoberto por muitos anos. Então isso nos trouxe a tirar uma escama dos nossos olhos para nós começarmos a ver o mundo espiritual que está por trás de tudo isso. Certo? Então esse foi um motivo de começar a orar pela nação, orar por essas eleições, porque os princípios que são apresentados são totalmente diferentes
das eleições anteriores. E assim, a gente também vê, não só nesse governo a gente vê mais uma, assim, uma manifestação do lado assim, de Deus, né, manifestando sobre a palavra do Bolsonaro, colocando Deus acima de tudo, mas no governo anterior também a gente viu alguns vídeos, isso aí não está escondido para ninguém, de alguns trabalhos também com outras religiões, entidades, invocações, né? Então isso aí também já, tanto com o passado como o presente, a gente vê essa batalha espiritual já dentro do próprio governo também, né? E uma coisa que o pastor falou que eu achei super interessante, e se você olhar para a Bíblia, né, a gente vê que a verdade, ela é o quê? Ela liberta. É verdade. Né? E a partir do momento que foi exposto à população de como funciona, a clareza, né, de como governar, ali mostrando ali o real, Sim, né, sim. fundamento ali, você vê que abriu o entendimento de certas pessoas para que possa compreender tudo aquilo que está acontecendo, onde a verdade liberta, né? Isso. E isso trouxe um crédito, trouxe uma força a mais, né, para algumas pessoas. E eu achei bem interessante. E tem uma outra pergunta, né? Por que orar pelo Brasil? Ou pelas eleições, né? No caso, o senhor teve essa iniciativa de orar pelo Brasil, orar pelas eleições. Eu sei que isso já não é de agora, por conta desse movimento, o senhor já tinha tomado essa atitude antes, né, de tudo isso, mas o que gerou isso no seu coração de tomar esse posicionamento? Ó, Felipe, na realidade, desde em 2012, quando eu viajei para Israel, quando eu cheguei aqui no Brasil, despertou em mim um sentimento que eu desconhecia pelo meu país. Então, em 2013, eu comecei a orar pelo Brasil. Orar, porque eu comecei a ver muitas coisas que me chamaram a atenção. Como, vamos dizer assim, as pessoas faziam as coisas, mas não tinham conhecimento verdadeiro daquilo que estava fazendo. Nós estávamos indo por um caminho, vamos dizer assim, praticamente sem volta. E eu comecei a orar a Deus, e uma das coisas que eu pedi ao Senhor era que Deus derramasse um arrependimento na nossa nação, que conscientizasse a nossa nação das consequências que estavam acontecendo. E isso durou muito tempo, de 2013 até 2018. Então, foi algo que Deus foi gerando no meu coração para me orar pelo Brasil. Então, a partir daí, que aconteceu as eleições de 2018, eu comecei a olhar as coisas por um outro ângulo. Mas que ângulo é esse? Foi quando começou, vamos dizer assim, as coisas se esclarecerem na nação brasileira. Tudo aquilo que estava encoberto aos nossos olhos começou a vir à tona. Então, esta eleição agora, ela é muito mais importante do que a de 2018. Porque a anterior, nós tínhamos uma visão de um homem que estava chegando para poder mudar aquilo que estava dando continuidade. E teria que haver uma mudança. Então, o povo brasileiro se moveu nesse sentido. E quando isso aconteceu agora, para essa eleição de 2022, os esclarecimentos foram maiores, porque nós começamos a ver, como eu já falei anteriormente, que o mundo espiritual, ele se auto-revelou. E quando ele se revelou, ele começou a agredir, de certa forma, aqueles que se levantaram contra ele, contra esse mundo espiritual. Porque nós não estamos lutando contra homens, contra pessoas. Nós estamos lutando contra demônios, contra potestades, principados. E essa é a grande diferença. E a igreja
do Brasil começou a despertar para esse lado. Começou a despertar. Por isso, esse grande movimento hoje dentro das igrejas em relação a orar pelo Brasil, a orar por essas eleições, porque a igreja hoje entende que se tudo isso que foi implantado até aqui mudar, as coisas começam a ser complicadas. É complicado mesmo. A situação... nós temos observado nas orações, o senhor tem falado sobre sistemas, né? O senhor tem falado, né? O senhor acabou de falar aí que a nossa guerra não é contra homens. Realmente nós tivemos aí entendemos que essa batalha passou a ser uma sempre foi, né? Mas talvez a igreja não enxergava. Hoje já está tudo bem claro. Mas nas orações a gente vê o senhor falando muito sobre um sistema. Não estamos aqui contra um homem, mas contra um sistema. E sobre a visão assim desse sistema, qual é o critério que devemos avaliar para a escolha de um líder para a nossa nação? Olha, na realidade, vamos dizer assim, Deus tem sempre procurado na terra homens que estão disponíveis, ou com o coração disponível, a agir de acordo com a vontade dele. Certo? Sim. Então, por que isso acontece? Porque Deus conhece o interior do homem, Ele conhece o coração dele, conhece a sua determinação, a sua ousadia, tudo aquilo que faz um conjunto de coisas que faz o homem ficar completo diante de Deus para aquilo que Deus quer determinar. Então, vamos dizer assim, para encarar um sistema, para encarar uma situação que já está formada de muitos anos, tem que ter alguém que esteja totalmente fora daquilo, sim, que não está envolvido naquela situação, para poder encarar e combater aquilo, mas também que seja conhecedor da causa daquilo que foi formado. Sim, sim. Certo? Então, eu vejo hoje o presidente da nação um homem separado por Deus, escolhido por Deus. Deus já olhou no coração dele e viu uma disponibilidade, certo? E achou nele essa determinação de coragem, de ousadia, para ele enfrentar esse sistema. Mas que sistema, como você falou, é esse? É um sistema que o mundo espiritual, vamos dizer assim, formou dentro de uma nação para ter domínio sobre ela. Sim. Em todos os sentidos. Certo? A partir do momento que o mundo espiritual age nesse sentido, ele começa o quê? A procurar pessoas que estejam de acordo, a concordar com aquilo que ele quer fazer. Entendi. Assim como Deus escolhe homens para que a sua vontade seja executada, também os poderes do mal também escolhem homens para executar aquilo que eles querem que seja feito. Entendi. Então, esse é o sistema que é formado no mundo espiritual para poder comandar uma nação, comandar um estado, comandar um município e daí para frente. E mediante a esse seu posicionamento, né, de a cada dia esclarecer e colocar de uma forma tão simples e clara para as pessoas, eu acredito que o senhor deva, como a palavra correta, o senhor deve deve ter algum preconceito, tanto de pessoas não entendendo, não compreendendo o seu posicionamento, né? Porque o senhor tem um cargo, o senhor é um pastor tal, e muitas vezes a pessoa olha que é um pastor, o pastor não deve falar de política, o pastor não deve falar de sexo, o pastor não deve falar de trabalho e outras coisas mais. Parece que as pessoas querem limitar até que ponto o pastor pode falar de algum assunto. E o senhor tem se expressado ultimamente a respeito de política, e eu acredito que isso deva surgir um certo preconceito de algumas pessoas. É pecado o pastor se posicionar a respeito disso ou não? E por que isso acontece?
Olha, Felipe e Reginaldo, é o seguinte, o que acontece? Eu tenho procurado a aplicar tudo que eu ensino na igreja, pautado dentro da Bíblia, dentro da palavra. Então, mediante essa sua pergunta, as pessoas que não têm um esclarecimento total da palavra de Deus, eles vão pensar dessa forma, que eu estou me colocando como defendendo um partido. E na realidade não é. Eu estou defendendo os princípios bíblicos, os princípios de Deus, que estão sendo, vamos dizer assim, pregados, que estão sendo anunciados por um homem que está no topo da nossa nação, que é o presidente. Sim. E os princípios que ele coloca para a nação estão pautados dentro da palavra de Deus. Então, o que acontece? A pessoa que, de repente, se sentiu ofendido por eu falar, orar em relação a eleições, ao país, ao presidente, certo? Essa pessoa, vamos dizer assim, ele está com um pensamento totalmente deturpado. Por quê? Ele está pensando em defender uma causa. Ele não está pensando em defender um todo, vamos dizer assim, a sua nação. Sim. Então, eu poderia ser o Jair Messias Bolsonaro, poderia ser o seu José, o seu Manuel, que fosse o presidente. Mas a partir do momento que ele estivesse defendendo os princípios de Deus, ele seria a pessoa que estaria apoiando nesse caso. Sim. Então, o mundo espiritual nisso aí tenta, de qualquer maneira, cegar o entendimento dessas pessoas, para que eles possam acreditar que eu estou fazendo política dentro da igreja. E, na realidade, eu não estou fazendo política. Eu estou tentando esclarecer às pessoas aquilo que é a verdade. Sim. Aquilo que é verdadeiro. E não aquilo que é do meu próprio interesse. Não é algo pessoal. Não né? é algo pessoal. E nem político, né? E nem político. Nem político. É aquilo que é bom para todos nós. Para a nação. Para a nação. Porque Deus levanta um homem para quê? Para o próximo, para a nação, né? E você vê que nas histórias bíblicas, né? Sempre que Deus manifestava ou levantava um homem, não era para o cara ser o fortão, tipo assim, se destacar. Não, era para uma nação, né? Para uma nação, não era para benefício próprio. Era sempre para uma nação. Então, eu acho muito bacana isso aí, o pastor, ele olhar para um geral. Não é para entrar em briga, ficar falando, mal de um, mal de outro, não, mas é para orar pela nação, né? E a gente sabe também que dentro da igreja, né, existe o trigo e o joio, né? E aí sempre vai ter aquele que quer pegar o culto, quer pegar a palavra do pastor, seja lá de alguém, e falar e direcionar ela para alguma coisa, que eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Isso aí, assim, seja para política, seja para a palavra de oferta, que a palavra de oferta também é complicado. Quando fala de dinheiro dentro da igreja, o pessoal já, não, tem que falar só de coisa santa, e tudo isso é santo. Né? Tudo que está aí na terra, que é benefício para o povo, é santo. E nisso também, pastor, eu quero colocar algo aqui também que eu já vi pensamentos de pessoas nesse sentido. Uma coisa que o senhor sempre fez. Eu nunca vi aqui o senhor dando microfone para um político dar uma palavra, ou falar, ou sair fora da liturgia do culto, né, para falar sobre campanha, alguma coisa assim. Mas eu pude ver que o senhor tem atendido pedidos de alguns políticos que vêm até o senhor e pede se possa orar, e o senhor tem levado ali e orado por eles. E assim, o que o senhor acha? Porque tem pessoas que pensam que o senhor está fazendo campanha. O senhor acha que está fazendo campanha orando pelo um parlamentar? A primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte.
eu jamais posso negar um pedido de uma pessoa para orar por ela. É verdade. Jamais isso posso é verdade. negar. Seja quem for. Seja meu amigo, meu inimigo, que não gosta, que gosta de mim. A partir do momento que ele chegar e pedir para mim orar, eu vou orar. Se for um membro, tudo bem, mas se for um político, né? Certo? E Então, se for um bandido, né? Chegar aí um bandido. Ah, mas... aí o que acontece? Vamos dizer assim, você falou de não dar um microfone para uma pessoa que está disputando uma eleição, certo? Por quê? Primeiro, os que vêm até aqui, até a mim, eles já conhecem o meu posicionamento em relação a isso. Já sabe, já vem com Já sabem. Então, eles respeitam o meu posicionamento. Respeitam o meu posicionamento. Sim, sim. Então, eles simplesmente pedem o seguinte: pastor, eu posso ir lá na sua igreja para você orar por mim? Então, eu digo, não, pode, fica à vontade. Entendeu? Então, eu levo até o altar e oro, como já foi visto por todos, mas não passa dali. Porque o que ele me pediu foi para orar por aquilo que ele pretende alcançar. Sim. Então, eu jamais posso negar isso a alguém que me peça, principalmente que seja um vereador, um deputado, um governador, qualquer um, né? Qualquer um que seja, entendeu? Eu não posso negar de orar por ele. Agora, se ele me pedir para pegar o microfone, aí é outra situação. Aí já tem que ser discutido em outra instância. Mas é verdade, é verdade. E falando a respeito, né, no que a gente está no assunto aqui, existe uma frase, pastor, que muitos falam, que é o seguinte, que a gente não deve discutir nem futebol, religião e nem política, né? Deve ser discutido. Até que ponto devemos levar isso em consideração, essa frase? O que o senhor acha? Qual a sua opinião relacionada a isso? Olha, Felipe, na realidade, sobre essas três coisas, a maioria das pessoas já tem uma opinião formada a respeito daquilo que ele segue. Seja no futebol, seja na religião, ou seja até mesmo na política. Mas há uma outra maneira, vamos dizer assim, quando há uma discussão, a pessoa já tem uma opinião formada. Uhum. Mas quando a pessoa vem querer ter ou pedir um esclarecimento a respeito de qualquer uma dessas situações, futebol, religião ou política, aí sim, aí você pode falar para a pessoa aquilo que verdadeiramente, aquilo que na realidade é a verdade. Então, vamos dizer assim, aí você vai esclarecer a ele a dúvida que ele tem em relação àquilo. Sim. Certo? Isso quando a pessoa pede um esclarecimento a respeito de algo dentro dessas três instâncias aqui. Porque se alguém chegar aqui assim, pastor, me diz o que é ser um religioso. Eu vou explicar para ele o que é ser um religioso. Mas se ele chegar para mim e disser assim, pastor, eu sou dessa religião e eu não vou sair dela, o que você acha? Eu digo, você já me deu a resposta. Que você é dessa religião e não vai sair dela. Então eu não vou querer te convencer de uma coisa que você não quer. É por isso que é melhor não discutir. É aí onde entra, muitas das vezes a gente quer agir pela emoção, pela razão, né? Ou pela força de tentar impor na pessoa e esquece do agir do Espírito Santo, né? Exatamente. E quem faz a obra é o Espírito Santo. É por isso que a própria palavra diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E outra, a gente esquece muitas das vezes que as armas que nós temos para lutar é a oração, né? E a gente muitas vezes quer agir, não vou arquitetar isso, vou fazer isso, vou chamar ele para o culto, vou fazer com que ele não tem como negar. Cheio de projetos, não tem como negar, vou fazer um convite. Ele, por exemplo, quer que eu vá num baile funk, eu vou num outro lugar, que ele prometeu que vai na igreja junto comigo, então eu vou lá. Nada, a gente age pela nossa força, pela nossa razão, mas esquece de o agir do Espírito Santo, que é através das armas que a gente tem, que é a oração, né? E o que a gente está fazendo no exato momento. A gente falou aqui que não adianta a gente obrigar a pessoa a querer votar
num partido que deve ser votado, né? Que a gente está defendendo. Isso é verdade. Mas a gente tem que orar, né? Orar. E o que a igreja está fazendo mais hoje em dia é orar. É orar, 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 orar. E o que o senhor... Qual a sua opinião nisso? Na realidade, vamos dizer assim, você colocou um ponto bem especial. Porque a própria Bíblia, ela nos ensina uma coisa. Que diz assim, o Deus deste século, por isso que eu estou falando que nós estamos vivendo um mundo espiritual explícito. Porque a Bíblia já nos dá essa condição. Ele é assim, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Entendeu? A pessoa não quer ver a verdade. Ele quer acreditar naquilo que ele está vendo e diz que é o melhor para ele. Está numa cegueira espiritual. Uma cegueira espiritual. Então a nossa guerra é contra esse Deus que cegou o entendimento das pessoas. É por isso que a minha batalha é simplesmente na oração. Não é querendo convencer as pessoas no boca a boca. É na oração. A minha batalha é na oração. É dentro do meu quarto, é junto com os guerreiros que se colocam juntamente comigo para nós orarmos. Então, essa é a nossa batalha, para que Deus venha, através do seu Espírito, abrir a mente das pessoas para que eles possam ver verdadeiramente a verdade. E quando ele começa a enxergar a verdade, aquilo para ele se torna libertador. Sim. Verdade. Pastor, para a gente finalizar, a gente sabe que as pessoas, elas olham para o pastor e acham que o pastor não pode ter candidato, ele tem que ser neutro, né? Embora, está muito explícito, né, nessas eleições, só temos 2 candidatos e todo o movimento que está sendo feito aqui já está apontando para o... Fala assim, só falta desenhar. Só Então falta desenha desenhar. pra gente. Desenha pra gente aí. Embora todo o movimento já está apontando já para o candidato, eu queria, assim, para ficar registrado, ouvir da boca do senhor, qual o seu candidato para essa eleição, para governar o nosso país e por quê? Olha, mas antes dessa resposta, eu quero falar uma coisa. Tem algo que veio que, até você conversando comigo, falou assim, por que orar pelos estados do Brasil? Sim. Certo? Uma coisa que eu quero acrescentar aqui antes de responder. Porque foi uma coisa que Deus despertou no meu coração. Primeiro, nós começamos a orar pelas regiões do Brasil. As 5 regiões, né, do Brasil. Então, depois de tudo isso, nós começamos a orar especificamente por cada estado brasileiro. Porque nós sabemos que cada estado, ele tem uma liderança espiritual. É verdade. Sim. Ele tem uma liderança espiritual. Então, nós começamos a orar para que Deus venha agir nesse sentido, porque essa liderança espiritual, ela é uma ele é o agente que faz com que a pessoa fique cego, sem entender aquilo que de repente está sendo colocado para ele. Então, quando nós começamos a orar pelos estados, eu creio que houve um desdobramento de entendimento, de um esclarecimento, sim, de mente em muita gente. Sim, sim. Em muita gente. Eu sei que não é só a nossa igreja que ora nesse sentido, mas todos aqueles que oram pelo Brasil e especificamente pelos estados, Deus está fazendo uma grande obra em todos eles. Em todos eles. Então, como eu falei aqui, em todos os estados há um agente espiritual que comanda aquele estado. Sim. Entendeu? Então, nós temos que agir nesse sentido. E foi muito bom nesse assunto aí de orar pelos estados, a preocupação e o cuidado que o senhor teve de investir e comprar uma bandeira de cada estado. Nós temos aqui na igreja, né?
uma bandeira de cada estado, e cada estado que foi representado aqui, orado, a bandeira dele estava ali no altar. Se você é de algum estado do Brasil, você pode olhar nos cultos passados aí, você vai ver que o teu estado teve este culto, teve a oração, toda a igreja orou. Achei isso muito, muito interessante, foi muito bacana. Com a bandeira dele ali, e foi orado cada estado. Isso foi muito bacana. Só quero deixar isso aqui. Não, é interessante demais. Foi muito legal. E muitas das vezes o ser humano, ele enxerga o seguinte, que a guerra é uma guerra física, né? Onde canhão, bomba, isso, aquilo. Mas nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Isso é verdade. E para combater uma guerra espiritual, para entrar ali na linha de frente combatendo, é oração. Como o senhor falou, em cada estado, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, a gente recebeu uma notícia que a chave do Rio de Janeiro está sendo entregue a uma entidade. É verdade. Poxa, que isso? Como que a gente combate isso? A gente tem que abrir os nossos olhos e realmente compreender com olhos espirituais, séria, né? Que nós estamos em guerra. É isso aí. E a gente tem que combater. Não é brincadeira, né? Porque, só para a gente finalizar esse ponto, o que acontece? O Rio de Janeiro hoje, ele está debaixo de uma consequência de violência muito grande. E as pessoas colocam isso como se fosse o próprio ser humano em si que se autodeterminou a fazer isso. Sim. Mas na realidade não é. São os demônios que foram lançados aqui dentro do nosso estado, que receberam, vamos dizer assim, a liberdade de ação para esse tipo de coisa. E nós que temos o conhecimento do mundo espiritual e como ele age, nós temos que combater isso. E o nosso combate, como eu já falei, é através de oração, através de uma condição de vida com Deus, para que nós não possamos ficar degladiando contra homens. Não é carne, não é carne nem sangue. Mas simplesmente contra os poderes malignos. Mas... Agora, quanto a outra pergunta aqui, fala aí pra gente. De novo? Não, fala pra gente aí qual vai ser o teu presidente. Tá todo mundo aí para ficar esperando. Registrado aqui. O pessoal acha que o pastor não pode falar quem é o candidato dele. Não é segredo. Isso aí... na realidade, vamos dizer assim, por que votar no presidente? Quem é o seu presidente? Fala o nome do seu presidente aí, pode falar pra gente. O meu presidente, o meu candidato, no caso. Candidato. É o teu presidente. É o atual presidente. Se você me perguntar por quê? Por quê? Porque ele defende princípios bíblicos, como eu já falei lá atrás. Sim. Ele defende a família, ele defende a pátria, ele exalta o nome de Deus. Então isso, as pessoas, algumas pessoas, vamos dizer assim, não tem isso como uma grande valia na vida deles. Sim. Mas esse é o pilar de uma nação. É verdade. É o pilar de uma nação, certo? Como eu disse, Deus, ele procura na terra alguém com coração disponível. E ele viu nesse homem graça, disponibilidade, coragem, ousadia, determinação, certo? E por isso Deus escolheu ele. E é por isso que eu voto nele. Amém. Vou votar nele mais uma vez, certo? Porque eu vejo o agir de Deus na vida dele. Amém. Simplesmente por isso. Amém. E esse é o meu voto também. Creio que do Regis também é a mesma coisa. Com certeza. Né? E a gente está chegando aqui na nossa reta final, né? Do nosso podcast. Espero que você tenha gostado, né? Foi um grande prazer estar aqui, a gente dar esse pontapé inicial. E se você gostou, está gostando desse conteúdo, se inscreva aí, compartilhe, vai ser um grande prazer. Regis, tem alguma coisa a mais para acrescentar aí? Isso aí é só... A gente teve essa correria para fazer esse primeiro aqui em prol das eleições, né, para esclarecer algumas coisas, até atender alguns pedidos. Sim. E eu creio que Deus ele está trabalhando no nosso meio de forma extraordinária. Foi muito bom ouvir o nosso pastor.
E esse é o primeiro de muitos, né? Com certeza. Vamos trazer muitos assuntos Com aqui, certeza. muitas pessoas para trazer o seu testemunho, inclusive até o próprio pastor também vai voltar aqui para Vai contar a história dele, a né? história dele. Isso aí pode aguardar aí que vai sair. Pastor, quer falar alguma coisa final? As considerações finais. Né? Na realidade, eu espero em Deus que nesse dia 30 de outubro, nós, como brasileiros, possamos fazer a escolha certa. Possamos fazer a escolha certa. E se alguém está em dúvida a respeito disso, peça a Deus a direção, porque com certeza Ele dará. Amém. 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 Então, para finalizar com chave de ouro, porque Reginaldo que disse no vídeo, né, Reginaldo? Vídeo que tem não sei quantas visualizações lá, muitas visualizações. A oração é a chave da... Então, a palavra está com o pastor. Orar aqui para a gente fechar esse podcast com chave de ouro, né? Para que haja esclarecimento nas pessoas, né? Que esse espírito de cegueira espiritual seja jogado por terra. Amém. E que no dia 30, com certeza, façam a votação com sabedoria, escolha o lado certo, baseada em princípios, como foi mencionado aqui, no que diz a Bíblia. E é isso aí, pastor. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, né? Amém. É com o senhor a palavra, pastor. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha fazer a obra. Amém. Porque nós somos limitados. Mas a tua palavra diz que o teu Espírito é como o vento. E é ele que leva para lugares distantes aquilo que nós estamos fazendo aqui agora. Amém. Ó Deus, se há alguma mente fechada para tudo aquilo que o Senhor quer fazer, que o teu Espírito venha esclarecer, que o teu Espírito venha fazer a obra, porque tu conheces o nosso coração. Ó Deus, esteja conosco em todo o tempo, com essa nação, com o presidente dessa nação, com todos os governantes dessa nação, que o Senhor venha agir de forma poderosa. Amém. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 E chegamos ao final desse podcast. Se você gostou, agora eu te peço para você compartilhar. Compartilhar com quem? Com seus amigos, com aquelas pessoas que você acha que realmente precisa ouvir essa palavra para poder mudar a mente e com certeza cair por terra toda essa cegueira espiritual. Forte abraço a todos, ficam com Deus e até o próximo vídeo. Abraço.